Pronto, gente. Então tá. Continuamos vendo a tela, né? Então vamos lá. Olha, boa noite mais uma vez. Sejam todas muito bem-vindas a essa nossa aula de hoje. Como vencer o medo de iniciar nos métodos naturais. Esse é o tema da nossa aula de hoje, né? E vocês que estão aqui assistindo esse vídeo, participando dessa aula, é porque tenho interesse de começar nos métodos naturais e nós, né, sobretudo eu, que um dia já estive desse lado, né, a gente sabe que não é um passo para a maioria dos casais, não é um passo fácil de ser dado, né? É um passo que envolve toda uma estrutura familiar, né? A gente precisa do sim do marido, tem a questão da possibilidade da chegada dos filhos. Então, é algo que facilmente pode nos bloquear, né? Facilmente pode nos bloquear e nos fazer não seguir em frente, né? Ou simplesmente continuarmos ali paradas do jeito que estamos, né? Umas no coito interrompido, outras no preservativo, outras com DIU, né? Ou às vezes vocês retiram e param a pílula, mas não conseguem dar um passo maior, né? Não conseguem de fato, largar a pílula e iniciar nos métodos naturais. E o intuito da nossa aula de hoje é realmente esse, né? Identificar aquilo que nos bloqueia, aquilo que nos impede de viver os métodos naturais, é, aquilo que nos impede de deixar a contracepção, a mentalidade contraceptiva e viver os métodos naturais. Então, tá aí na telinha de vocês, ó. Como vencer o medo de iniciar os métodos naturais? Eu separei em dois pontos. Vamos falar as principais causas desse medo, né? Por quê? Porque a gente precisa, gente, isso é importante para o nosso eu. Veja, na aula de amanhã. A gente vai falar sobre a prática do método, as fases do ciclo, anotações no gráfico, ok? Só que se eu vou direto para lá e não compreendo aquilo que me bloqueia ou aquelas coisas que estão por trás da minha mentalidade, que ainda me fazem ter tanto medo de fazer o método, que mesmo eu fazendo a mentoria, eu vou continuar morrendo de medo de engravidar, no final você vai desistir. Então, esse é um passo que a gente quer dar para frente e não retornar para trás, entendeu? A gente quer ir só adiante. Então, eu vejo muito importante a gente começar esses 2 dias de aula pensando nisso, né? O que de fato me bloqueia? Qual de fato o meu maior medo? Como eu venço esse medo? Né? O que eu posso fazer para ampliar a minha mente para perder esse bloqueio? Vamos lá, vamos começar por aqui então. As principais causas desse medo. E aqui, gente, vocês acham que já me conhecem um pouco, né? Ai, tem um risco aqui. Por que que tem esse risco? Não gostei. Bom, o risco vai ficar, não sei tirar. Vamos lá. Deixa eu tirar aqui. Tá na tela mesmo. Medo de engravidar, falta de conhecimento do método, experiências negativas próprias ou de outras pessoas e pressão externa. Vamos lá. O medo número um, e a gente precisa querer assumir isso, é o medo de engravidar, né? Na maioria das vezes, esse é o topo dos nossos receios, né? A nossa necessidade de não engravidar no momento, por algum motivo, quer que seja, nos faz não iniciar nos métodos naturais, não largar a pílula, não deixar o coito interrompido. Precisamos entender isso até para conseguir vencer. Se eu fico me enganando, eu nunca vou conseguir vencer, né? Tem pessoas que têm vergonha de falar de assumir para si mesmas ou dentro do casamento que não desejariam engravidar naquele momento, né? E isso é ruim. Isso não nos faz bem, entendeu? Isso não é bom para nós. Vê se eu consigo apagar isso aqui. Ah, consegui, glória a Deus, Senhor. Negócio estranho apareceu aqui, ó. Não quero isso, não. Ficou mais bonito assim.
Então, precisamos assumir isso, tá, gente? Então, pensa aí, você consigo mesmo, né? Você tem medo de engravidar? Por quê? Porque não é a hora? Porque não é o momento? Ou porque você nunca mais quer ter filho? Então, não vou fazer uma autorreflexão aqui, mas fica essa dica para você fazer essa autorreflexão. Você, na sua oração, no seu momento com Deus, no seu momento íntimo, né? Qual o medo maior que você tem? É por causa da situação financeira? É por causa do julgamento dos outros, né? O que te traz esse medo? É o seu trabalho, né? A sua realidade? Como que a gente pode mudar um pouco essa circunstância, tá? Falta de conhecimento. E aí eu falo falta de conhecimento ampliado mesmo. Falta de conhecimento do próprio ciclo, da própria fertilidade. Você não se conhece, né? E aí você tem medo de começar no método porque você fala, ai, vai falhar, eu vou engravidar, né? Muitas pessoas me veem com 4 filhos e pensam, ai, nossa, se ela faz o método. Eu já tive pessoas aqui no Instagram, né, que falaram, ai, Nayara, eu comecei a te seguir e parei de te seguir quando eu vi que você tinha 3 filhos, né? Imagina agora com 4. Porque eu falei, não, isso não funciona. Se essa mulher tem 3 filhos, né? Então não vai dar certo, vou engravidar também. Imagina agora com 4, né? A pessoa não entende que é uma opção, do jeito que alguns optam por não ter filhos ou ter um ou dois, outros optam por ter mais, né? Mas é algo que às vezes gera uma sensação ruim. E eu tive essa pessoa, né, que falou isso, deixou de seguir e depois voltou, porque viu que precisava do método, né? Então, a falta de conhecimento da realidade, né, ela também nos traz o medo de enfrentar, né? É aquilo que é desconhecido. Então, se o método é desconhecido para você, se você não tem conhecimento nessa área, certamente isso vai te causar medo, né? Pensa num lugar escuro que você tem que entrar, que você não conhece, que você nunca foi. Você vai ter medo de ir lá, né? Aí vai ter que criar coragem para poder ir, chegar até lá, correto? Mas, se você conhece, você sabe que é seu quarto e aí tá escuro, você pega e vai, porque você conhece, você tem conhecimento daquele lugar. Aqui, muitas de vocês não têm conhecimento, não fazem ideia do que é o método, do que é o próprio ciclo, porque usaram contraceptivo a vida inteira, né? Ficam achando que é tabelinha, ficam achando que vão engravidar a qualquer momento, ficam achando que qualquer dia é dia fértil, não sabem nem observar a própria circunstância, tá bom? Experiências negativas próprias ou de outras pessoas, tá? O que é isso, né? Por que que essas experiências nossas negativas nos trazem o medo de iniciar? E aí vamos lá. Às vezes você mesma já tentou fazer o método sozinha, engravidou super rápido, e aí ficou com medo de voltar para o método. Às vezes pessoas à sua volta fizeram tabelinha e aí tiveram mais filhos, né, fora do momento esperado, e aí ficam te colocando aquela pressão, né? Às vezes, algumas pessoas que acham que tentaram fazer o método, mas fizeram uma outra coisa, ou fizeram tudo errado, ou não aprenderam direito, tiveram uma péssima experiência, né? Ficam contando isso para você e aquilo te causa um medo de avançar, né? E isso acontece muito. Eu vejo que acontece ainda mais com quem é muito apegado à família e com quem mora no interior, né? As minhas alunas que moram no interior têm essa coisa muito forte da vizinhança, de conhecer todo mundo, de comadre dentro de casa, de irmã, de irmão, de primo, todo mundo assim, convivendo muito. E ok, isso é bom, mas isso é ruim também. Se isso está influenciando e negativando ali a parte da minha vida que impede que eu me aproxime mais de Deus, essas amizades são ruins, esses convívios são ruins, preciso reduzir, né? E aí você fica sempre nessa roda de amigo em que as pessoas, ó, só criticam, né? Chama as pessoas da igreja de quadrada, que método natural, vem encher a casa de filho, pra quê? Você é doido, igual essas mulheres aí, mas você não é elas, não sei o quê. Todas essas experiências, essas falácias, elas vão nos trazer mal, que é o que eu coloquei aqui no tópico de baixo, né? Que é a pressão externa, tanto dos seus familiares, e aí primos, mãe, né? Sobretudo mãe, né? Se tem uma coisa que pesa às vezes para nós
É a opinião da mãe, aquele peso. Porque às vezes ela é a única pessoa, ou a mãe ou a sogra, né? Às vezes é a única pessoa que vai te ajudar no teu resguardo, que vai te ajudar quando o filho estiver doente, né? E aí fica aquela pressão para que você não engravide de novo, né? E essa pressão nos causa, eu acho que, olha só, os campeões aqui são o medo de engravidar, realmente real, a família, o casal não está pronto para uma gestação agora, e aí, né? E aí tudo bem, precisam espaçar, tá? Mas precisar espaçar, gente, veja bem, não é viver com medo de engravidar. Eu preciso chegar num ponto, e nós vamos falar sobre isso ao longo dessa aula de hoje, em que eu preciso espaçar, faço o método natural, mas ao mesmo tempo estou aberta à vida. Preciso espaçar, uso o método para espaçar, mas não tenho medo de engravidar. Não tenho aquele medo que me aprisiona. Preciso espaçar, tenho as preocupações, respeito as regras, mas consigo todo dia rezar e pedir a Deus, Senhor, precisamos espaçar, nos ajude. Mas se for da vontade do Senhor também que eu engravide, tudo bem, né? Estou aberta à tua vontade. Amém? A pressão externa dos familiares, das mães e das sogras, né? Eu vejo que causa muito esse medo. São os dois campeões aqui, que paralisa a nossa vida. O medo de engravidar e o medo do julgamento dos familiares, tá? Do que a pessoa vai dizer, é aquela pessoa que tá ali sempre falando que se você engravidar de novo não vai te ajudar, que você é doida, que filho dá muito trabalho, que você tem que cuidar de si mesmo, que não é bem assim, que a igreja é muito antiquada, que você também não tem que seguir tudo da igreja, né? E o outro fator é o marido, né? O cônjuge, ou o marido ou a esposa, mas como sempre, a maioria aqui são mulheres, vamos falar dos maridos, mas eu recebo homens também, tá? Muito lá no Instagram, muitos maridos buscando método para a esposa que às vezes não confia, que às vezes não quer. Isso acontece muito. Não sei se tem algum marido aqui, mas no Instagram a gente recebe. Mas muitas vezes essa pressão do marido, né? De não querer engravidar, de não querer ter outro filho, né? E aí você bloqueia em fazer o método natural. O que de fato, de tudo isso aqui, gente? O que tem mais peso é a opinião do cônjuge, tá? Porque somos casados, somos uma só carne e precisamos entrar num comum acordo. É algo que você não pode desprezar. A opinião da sua mãe, a opinião da sua sogra, das suas comadres, dos seus irmãos, tudo isso você pode descartar. Evita o convívio, convive menos. Se vê 2 vezes na semana, vê uma vez a cada 15, 20 dias, está ótimo, né? Manda um zap para saber se está tudo bem, se afasta um pouco, se esse ambiente está te causando mal, né? Agora o marido não. O marido você precisa empenhar, né? Precisa se empenhar ali no relacionamento, precisa conversar, precisa explicar para ele. Vocês precisam encontrar algo em comum que fique ali adequado para os dois, tá bom? Precisam encontrar um ponto. Tanto ele precisa te respeitar, na tua opinião, de não querer tomar mais pílula, tanto como você precisa respeitá-lo em relação a não querer ter mais filhos no momento, né? E aí aqui é uma cebola a ser descascada, né? Camada por camada, com muito cuidado, com muito tempo, com muita calma, com muita oração e com muita conversa, sobretudo, para que através do diálogo vocês consigam chegar num consenso, tá bom? Na mentoria eu oriento e falo melhor sobre isso, né? Sobre é, cada caso é um caso, né? Cada marido é de um jeito, cada família é de um jeito. E aí nós vamos conversando para conseguir encontrar um ponto comum que fique bom para os dois, tá? Aqui, ó, vamos lá. Então falamos né? Acabamos de falar das principais causas desse medo. Agora vamos para vencendo o medo. Aprender método natural com eficácia e a formação espiritual para vencer a mentalidade contraceptiva. Separei 2 pilares aqui, tá?
que é uma forma, é até a estrutura da minha mentoria, né? A minha mentoria, ela é estruturada nesses dois pilares. Um, eu preciso aprender de maneira prática, conceituada, o método, né? De maneira ali quase que científica, entender o funcionamento do meu corpo bem, conseguir identificar as fases do ciclo, período fértil, tudo certinho, mas preciso também ter uma boa formação espiritual. Eu, Nayara, né, enxergo esses dois pilares como base para a gente conseguir viver o método natural. Eu acredito que somente aprender o método natural para uma pessoa católica, para um casal católico, não é o suficiente, né? Aquela pessoa que fica só na razão, que fica só no prático e que não busca um aprofundamento sobre o que é a família, sobre o que é o matrimônio, né? O que é a vinda dos filhos e busca ampliar conhecimento nessa parte. Então, por isso, nós vamos agora trabalhar esses dois pilares aqui. Vamos lá. Aprender o método natural com eficácia. Vamos lá, ó, estamos aqui, gente. Aprender a identificar o próprio ciclo é a autoobservação. Aprender a anotar as suas sensações e aplicar as regras de espaçamento. Então, veja bem, eu sei que vocês estão aqui na aula de hoje, né? E estão em busca de fato disso aqui, né? E para vencer o medo, vocês precisam aprender isso aqui, né? Uma vez que a gente consegue identificar as fases do nosso ciclo, né? Compreender o que é o período fértil, o que é a fase folicular, o que é a fase lútea, identificar bem o ápice, ver tudo isso acontecendo dentro do nosso ciclo, é o que nos fortalece e nos traz segurança, confiança, né? Eu vou contar aqui uma história que aconteceu, e isso aconteceu comigo, na verdade, tá? Quando eu engravidei do meu segundo filho, né? Minha primeira filha estava com 2 aninhos. Ah, deixa eu interromper aqui um pouquinho para contar, fica melhor, né? E aí eu já sabia aplicar o método bem, estava espaçando entre a minha primeira filha e o Davi. E aí, quando ela tinha 1 ano e meio, assim, mais ou menos, eu já estava 1 ano e meio fazendo o método. Aí eu comecei a rezar, né? E falei assim, Senhor. Agora eu não vou mais engravidar, né? Porque eu aprendi de verdade o método. Foi aí que eu aprendi a ensinar, né? Nessa transição. Eu aprendi a colocar em prática quando minha filha nasceu, porque eu casei e engravidei na lua de mel. Então, eu fiquei 9 meses grávida. Quando ela nasceu, eu comecei a praticar comigo. E aí, quando ela estava com 1 ano, 1 ano e meio, eu falei, putz, peguei. Agora eu vou ensinar, vou estudar e tal, e vou ensinar para outras mulheres. E aí, entre ela fazer 1 ano e meio, 2 anos, eu comecei a me questionar. Falei, bom, agora eu já sei meu período fértil certinho. Eu sei quando ele começa, eu sei quando ele termina. É só eu fazer abstinência nesse período. E meu marido era bem compreensivo, falava para ele, ó, o período fértil começou hoje, ok? Entendeu? Ele não forçava a barra, até porque também víamos que não era o momento ideal para ter outro filho, né? A gente queria Davi, espaçar. Davi, vem cá. Éramos. Se todo mundo puder colocar no mudo, gente, agradeço. Éramos recém-casados. E aí eu falei, agora eu não vou engravidar mais, né? Só vou engravidar quando eu quiser. E aí fiquei rezando em cima disso, porque eu sabia que isso não era bom, né? Não era isso que eu queria também, né? Somente quando eu quiser. E quando que eu vou querer, né? E minha vontade é boa? Eu sabia que a minha vontade, a nossa vontade não é boa, né? Assim, a gente precisa pedir para Deus trabalhar na nossa vontade. E aí, né, próximo do aniversário dela de 2 anos, eu engravidei, né? Engravidei porque a gente estava liberada na noite, né? Na noite estava próximo do período fértil, e à noite eu falei pro meu marido assim: ah, hoje pode? Mas aí hoje não rolou, rolou no dia seguinte de manhã. E aí, no dia seguinte de manhã já começou o meu período fértil e eu furei a regra, né? Porque quando você tá para começar o período fértil, os atos conjugais são liberados à noite, não são liberados pela manhã do dia seguinte, porque aí você dormiu, naquilo que você dorme, seu corpo pode começar o período fértil. E eu sabia que era um furo, enfim, mas rolou e tudo bem, não sei o que, engravidei.
Aí, né, eu falei, viu? Não é só a nossa vontade, né? É a vontade de Deus também. Foi uma resposta de Deus para mim, aquele momento, né? Não é quando eu quero, quando eu quiser, quando eu disser ok, quando eu disser ok, que vai liberar. Até porque não depende só de mim, depende do outro, né? Então Deus pode suscitar a vontade no marido ou na mulher, enfim, de diversas maneiras. E aí agora, há uns 2 meses atrás, sei lá, eu estava em Friburgo, aqui, uma cidade aqui perto, e aí encontrei uma aluna minha que ela fez a mentoria comigo, sei lá, já tem tempo. Mais de 1 ano, 2 anos, é. Ela tem uma filha cadeirante, cheia de complicações, precisa ficar com enfermeira dentro de casa para dormir full time, sabe? Então vocês já todas me ouvem e me veem? Acho que sim, que eu tô vendo a Maria, tá balançando a cabeça, a Angélica também, show. Deve ser só o dela, então. É... E aí, essa aluna, né, ela precisava muito disfarçar. Veja a situação dela. Uma filha cadeirante que precisava ficar com a enfermeira, que tinha convulsões direto. Ela vivia em hospital, uma situação assim, gente, crítica. E aí ela veio com muito medo para mentoria, medo de engravidamento. Imagina engravidar com uma filha assim, bababá, e ela tem 2 filhas. E aí agora encontrei com ela de novo, anos depois, né? Ela me procurou, fizemos atendimento ali, acho que fizemos 2 atendimentos, nunca mais a vi, nunca mais falei. Ela encontrou comigo, se apresentou, lembrei dela, óbvio que uma situação dessa não tem como a gente esquecer, né? E aí, o áudio tá baixo. E aí ela veio falar pra mim, Nayara, quero te falar uma coisa agora, né? Na verdade, quero conversar com você. Já conversei isso com o padre, mas eu queria ouvir de você. Olha, foi custoso nos primeiros 2 meses conseguir aplicar e entender o meu ciclo. Eu falei, ah, tudo bem, mas né? Os primeiros ciclos é custoso, é difícil, né? Demanda esforço, porque é algo novo. Mas ela falou, depois eu peguei. Por isso que eu não te procurei mais, por isso que eu, né, não voltei, porque eu faço tranquilo. E aí ela falou a mesma coisa que eu. Agora eu já sei identificar quando meu período fértil começa, quando meu período fértil termina. Então, não vou engravidar. Será que eu tô em pecado? Né? E aí, uma família muito católica e tal. Aí eu falei pra ela: olha, fulano. Você tem uma vida de oração? Você busca os sacramentos? Comunga? Confessa? Você e seu marido estão em comum acordo? Vocês têm relação sempre, né? Nos dias que está liberado? Vocês continuam querendo espaçar? Sim, continuamos ainda, né? Temos medo de engravidar, mas não tanto. Ok, mas também temos medo, porque pode vir uma criança com anomalia também, etc. Aí eu falei, não, não, não fique com esse medo de estar em pecado. Porque você está seguindo a vontade de Deus, está rezando, né? Entrega isso todo dia ao Senhor, oferta. Às vezes nem é da vontade de Deus te entregar, né? Te dar outro filho agora. Então não tem problema. Mas por que que eu estou contando essa história para vocês? Olha como é possível a gente sair de uma situação difícil, em que a gente não tem nenhum conhecimento do nosso corpo, tem muito medo de engravidar. E aí passa pelo período de aprendizagem, que demanda esforço, tempo, dedicação, né? Aqueles 3 ciclos ali iniciais que vai ser preciso ficar ali em cima, preciso estudar, preciso me dedicar, preciso me abster, preciso aprender a lidar com isso. E depois vocês são capazes de identificar o período fértil a tal ponto de imaginar como essa aluna e eu que a gente não ia engravidar mais, né? Ou, ai, só quando a minha soberba quisesse, né? Só quando a minha soberba deixasse ali abaixar a bola. Agora eu que sou a dona de tudo, que sei tudo sobre o meu ciclo, que comando tudo da minha fertilidade, eu vou conseguir, né? Então, é possível, tá? Deixa eu compartilhar aqui e voltar para onde a gente parou. Aqui, ó. Agora já estão vendo, né? Então, comecei a falar isso porque estamos aqui, ó, aprender a identificar o próprio ciclo através da autoobservação. Aprender a fazer suas anotações no gráfico é o que nós vamos trabalhar amanhã. Amanhã nós vamos aprender
as fases do ciclo e a fazer as suas próprias observações no gráfico e aplicar as regras de espaçamento, tá? Que são as quatro regras do método de ovulação Billings para espaçar as gestações. Muitas pessoas confundem, gente, isso aqui com tabelinha. Veja, aqui não tem nada de tabelinha. Esse método, o método Billings, é um método de autoobservação. O que é isso? A mulher aprende a auto-observar-se, a observar o seu próprio corpo, a sua sensação e o muco que vê. É o que nós vamos falar na aula de amanhã, né? Com essas observações, a gente faz as nossas anotações. E a partir dessas anotações, a gente vai definindo a fase do ciclo que a gente está. Uma vez que eu olho para o meu gráfico e vejo em que momento eu estou, eu consigo aplicar as regras, que não são regras fora de uma realidade. São regras que se encaixam dentro da realidade. Eu vou falar a regra básica, digamos assim, né? Se eu tivesse que resumir todas as regras de espaçamento, as quatro, só são quatro, tá? Em uma só. Eu diria para vocês assim, olha, que é a conclusão que vocês chegam ao final da mentoria. Olha, no fundo, o casal que precisa espaçar, ele precisa achar o seu período fértil e se abster no período fértil. Pronto. Resumidamente, é isso, né? Tem a regra da noite para a gente observar, né? Quando está próximo de começar o período fértil e depois do ápice está liberado. Mas não vamos falar sobre regras hoje. Mas só para vocês terem uma noção, né? Para vocês ampliarem o conhecimento de vocês. Basicamente é isso. Eu preciso aplicar essas regras dentro do funcionamento do meu ciclo, né? Preciso aprender a observar o ciclo. Preciso aprender a anotar e aplicar as regras aqui dentro. Isso não é tabelinha, né? Isso não é algo que a gente conta dias. Isso não é a mesma coisa que colocar num aplicativo de celular, porque um aplicativo de celular vai te dar previsibilidade. Ele vai dizer mais ou menos quando começa o seu período fértil. Ele vai fazer algo muito parecido com a tabelinha, praticamente a mesma coisa. Por quê? Porque um aparelho eletrônico nunca vai saber o que está acontecendo dentro do seu corpo, porque o que está acontecendo dentro do nosso corpo está sendo regido por hormônios. E os hormônios podem trabalhar de maneiras diferentes. E isso a gente vai conseguir identificar de maneira muito simples, através da sensação da vulva e da aparência do muco que a gente vê na nossa peça íntima, tá bom? Então aqui é só uma palhinha para a aula de amanhã. Nós não vamos entrar nisso hoje. Bora lá para a parte mais importante do nosso encontro de hoje, tá? É o centro da nossa aula aqui de hoje. Formação espiritual para vencer a mentalidade contraceptiva. E aí você vai me perguntar, Nayara, o que é a mentalidade contraceptiva, né? Eu não sei o que é isso, ou eu acho que é uma coisa, mas não tenho certeza, já ouvi dizer. Não, vamos falar sobre isso aqui agora. Vamos ficar aqui. O que é mentalidade contraceptiva? Veja, gente, mentalidade contraceptiva é toda essa mentalidade que a gente está imersa na nossa sociedade no dia de hoje, né? Contracepção é algo que vai contra a concepção, contra a vida. É nada mais é do que a cultura da morte, né? A cultura da morte que já começa não matando seres vivos, né? Mas é algo que vai além, que impede as crianças de nascerem, impedem as pessoas de virem ao mundo. E isso começou, ó, há muito tempo, essa cultura de morte, né? Lá com a Revolução Sexual, lá com o início da contracepção, na década de 60, com as primeiras pílulas anticoncepcionais, com o avanço da Revolução Sexual. Hoje, em pleno 2025, a gente tem assim a materialização disso tudo. Nós vivemos numa sociedade em que ter filhos é algo estranho. Máximo que um casal pode ter é um, é dois, mas já é loucura. Os apartamentos são pequenos, as casas não têm mais estruturas para famílias grandes. Outro dia eu vi um meme muito bom. Eu acho que eu até printei, né? Tipo,
A família da minha bisavó, a família da minha avó, a família da minha mãe, a minha família, e a próxima era só um cachorrinho. Entendeu? Era uma coisa, e é verdade. As famílias estão minguando de uma maneira que os filhos únicos, imagina a sociedade quando a gente chegar ao ponto em que praticamente a grande parte da sociedade vai ser filho único. E a maioria desses filhos únicos talvez nem terão filhos, porque já cresceram numa família, né, assim, com o controle da natalidade ali reinando, não sabe o que é a igreja receber irmãos, né? Nós vemos uma sociedade em que temos homens afeminados, né? Temos homens que não sustentam mais a casa, que não buscam isso, né? Que é a mulher que tem que correr atrás do pão de cada dia. Isso tudo começou, gente, com a revolução sexual. Porque desde que o mundo é mundo, o homem que saía para buscar o sustento da família. E a mulher ficava cuidando da casa, lavando as roupas no rio e cuidando dos filhos, enquanto o marido ia lá buscar o alimento, buscar o sustento e fazer a coisa toda. Por quê? Porque era natural que a mulher ficasse em casa, porque a maioria das mulheres a cada ano ou a cada 2 anos estavam grávidas. Não era assim? Com a mentalidade contraceptiva, com a revolução sexual, a gente muda os valores das coisas, né? Hoje, a grande parte das mulheres não pode ter filhos, às vezes, para ter o segundo filho é isso aqui, ó. Por quê? Porque precisam trabalhar 10 horas por dia, 8, 10 horas. E aí é um sacrifício muito grande deixar filho em creche, filho fica doente, filho vai para o hospital, e tudo isso a mulher precisa estar onde? Dentro da empresa cumprindo 8, 10 horas de trabalho semanal, fora o tempo que fica no ônibus, no transporte, enfim. E os maridos, cada vez mais, trabalhando menos, aí é um Uber, tem mais flexibilidade, pode ficar mais em casa e a mulher, ó, aí essa mulher vai querer ter filho? Claro que não. Nem eu, né? Ter um filho para tanto sofrimento, para todo dia de manhã você precisar deixar na creche, quando tá frio, quando tá calor, quando tá com febre, quando tá doente, quando você tá mal, quando não dormiu a noite inteira. A mentalidade contraceptiva ela foi entrando tão paulatinamente que ela inverteu valores, desestabilizou o matrimônio. Quantos números de divórcio a gente tem hoje? Vocês sabiam que, inclusive, os números de divórcios aumentam quando as famílias diminuem os números de filhos? Porque antes, um dos motivos de manter o casamento, de lutar pelo casamento, eram os filhos. Era a dependência um do outro, né? Sobretudo da mulher, a mulher que dependia do marido, que pensava naquele tanto de filho, como que ela ia criar sozinha, e ali ela encontrava mais força para manter o casamento. Agora não tenho nenhum filho, o marido tá enchendo o saco, chato pra caramba, não sei o quê. Ah, vou largar. Eu me sustento, eu tenho meu trabalho. Não é assim que a gente pensa? Eu me sustento, eu tenho meu trabalho, eu não dependo dele de nada. Eu não tenho filho, então se eu tenho filho já cresceu, fica muito mais fácil, meu dinheiro dá para sustentar ele. Vou embora, mando o marido embora, separo. Então a gente tem um aumento nos casos de divórcio também por conta disso. Conseguem entender? Eu tô aqui falando, poderia ficar uma hora falando, falaria facilmente uma hora só sobre revolução sexual, mentalidade contraceptiva, como isso afetou a vida dos homens, sobretudo a masculinidade. Sim, detonou a masculinidade, né? Acabou com a masculinidade. A vida das mulheres que se masculinizaram e os homens se afeminaram, né? Óbvio, né, gente? Não todos. A gente luta contra isso todo dia, né? Sobretudo tendo conhecimento. Os filhos, muitos filhos frutos, né, ali, que vivem o divórcio, né, muitas crianças não sendo criadas pelas mães, né, e a desestruturação familiar, né, a desestrutura familiar, o fim da família, o aumento dos divórcios e o fim da família, né, famílias que têm horror de ter filho. Essa é a mentalidade contraceptiva. Eu não quero ter filho, ou eu quero ter um filho, já está muito bom. É isso.
Essa mentalidade, para que você quer mais? Nem cabe na sua casa, filho é gasto, filho é dinheiro. Isso é mentalidade contraceptiva, gente. É o que todo mundo fala, todo mundo pensa assim, é ou não é? Fala para mim. Se na sua família você não ouve isso. Isso aí, Adriele. Todo mundo fala isso, né? Eu tava no sepultamento da minha avó e um tio meu, tio da minha mãe, na verdade, que não me vê há muitos anos e viu grávida. Ai, minha filha, não sei o quê, parabéns, bababá. Quanto você já tem? Ah, tio, é o quarto, não sei o quê. Aí, agora você vai, né? Eu falei, não, tio, Deus me livre, jamais, não vou. Deus me livre, a gente quer mais filhos. Aí, até uma pessoa de idade se espanta, né? Até uma pessoa que é a família dele. Eu acho que ele tem 11 ou é 15 irmãos, uma coisa assim. Mas já foi tão embebido dessa mentalidade contraceptiva que hoje ver uma sobrinha querendo ter mais que 4 filhos é quase uma aberração, né? Mas não tem problema, não tem problema, é só para a gente entender, sabe? Para vocês conseguirem entender a que ponto chegamos. E aí tudo é o nosso posicionamento, sabe, gente? É a forma como você expressa aquilo, né? Não, tô feliz, eu quero ter mais filhos, eu desejei ter esse filho, né? Eu tô grávida do quarto, não é porque é, veio ou porque eu sou vítima, né? Isso aí, até as senhoras da igreja se espantam, isso é o pior. Ó, com o meu tio, ai, mudou aqui. Não. É, com o meu tio, eu não falei muita coisa, não é uma pessoa de igreja, né? Só falei que desejava ter mais, que tinha alegria, que amava meus filhos, que queria uma mesa muito cheia, bababá. Agora, com as senhoras da igreja, vocês precisam falar a verdade, né? Precisa falar, olha, tia, a senhora tá aí, é pecado grave não ter filho. A senhora sabia que se eu tomar anticoncepcional não posso comungar? Ou se eu laquear não posso comungar? Porque elas precisam saber, né? Aí é outro olhar. Entendeu? A gente precisa dar uma resposta mais firme do que um parente, né? Que muitas vezes nem é católico. Então, para cada caso, um caso, né? A gente precisa usar de sabedoria, né? Com essas pessoas assim, a gente demonstra alegria, felicidade, desejo por aquela gravidez, desejo por ter uma família grande. Gente, em um mundo de tanta gente feia, de tanta aberração, é tanta gente esquisita pela rua. É homem querendo ser mulher, mulher querendo ser homem, pessoas com os cabelos assim, uma coisa horrível. A gente não pode ter vergonha de falar que deseja ter filho, não. Isso é uma coisa linda, né? Assim, ser esplêndido. E vergonha de quê? Essas pessoas não têm vergonha de buscar ser esquisita? A gente vai ter vergonha da nossa realidade, que é uma realidade bela, linda, bonita de ser vista? Ah, não. Tá bom? Então, pra vocês terem uma ideia, isso é mentalidade contraceptiva. É tudo que está ao nosso redor, que rege contra a vida humana, né? Contra os filhos, o anticoncepcional, a laqueadura, o DIU, a pílula, a mentalidade dos nossos pais, dos nossos familiares, de todo mundo que quer que você tenha uma família pobre. Nossa, também. A mentalidade contraceptiva, na verdade, ela começa em nós. Se você acha que não tem, você está errada. Você tem. Você precisa querer vencê-la. Encontrar o que tem de mentalidade contraceptiva dentro de você e desenraizar. Eu tinha muita, muita. Quando me casei, os primeiros anos, muita. Hoje eu vou dizer para vocês que não tenho mais, graças a Deus. Mas ó, a luta é grande. Bora lá. Outra parte, né, que tange aqui a mentalidade contraceptiva e a realidade da contracepção, ok? Então, veja, os anticoncepcionais chegaram na sociedade na década de 60. Começou lá nos Estados Unidos e foram feitos testes. Olha, agora temos uma medicação que vai permitir que as mulheres sejam livres, que elas não fiquem mais presas com tantos filhos dentro de casa, subordinadas aos maridos. Agora as mulheres vão poder sair para trabalhar. Essa era a promessa, né? E de fato. Hoje a gente já vê outra coisa, esse retorno ao lar, mulheres querendo não trabalhar fora e ficar em casa porque sentiram a pauleira que é e não podem ter filhos por causa disso, mas as promessas eram essas. E aí foram feitos, né, os testes, a adesão, a sociedade, num modo geral, na década de 60, tá, gente? 1960, outro dia, né? A maioria de nós aqui não era nascido, mas nossos pais já eram, com certeza. É,
Foram feitos os primeiros testes, a sociedade rejeitou de um modo geral, primeiro por causa da moral, todos entendiam, toda fé católica compreendia, né, os bons católicos, e tinham muitos na época, compreendiam a vida como um dom, né, sabiam que os filhos eram dom e que aquilo, viver o matrimônio era aquilo ali. Então, sobretudo, os católicos rejeitaram, né, tanto que buscaram uma resposta da igreja. E os efeitos colaterais foram muito ruins, né? As mulheres que foram ali usadas para fazer os testes passavam muito mal, sentiam muita dor de cabeça, vomitavam, não, não, não. E aí eles foram fazendo adaptações, diminuindo as doses de hormônios para que ficasse mais, para que desse para ingerir melhor, que é o que a gente tem hoje, tá? Hoje, vocês tomam anticoncepcional, usam DIU e não sentem efeito quase diário nenhum, né? Muitas de vocês aqui às vezes usam DIU por 10 anos, 5 anos e conseguem viver um pouco bem, digamos assim. Não passam mal todo dia, não têm dor de cabeça, não vomitam todo dia, mas a longo prazo já começam a sentir esses efeitos no corpo, né? E aqui tem esses efeitos para o corpo. Quais são? A longo prazo, né? Antes era curto prazo, que esses efeitos era ali, tomava já passava mal. Aí eles foram adequando as doses hormonais. Quando acontece, gente, essa diminuída dos hormônios, a gente chega num ponto muito ruim, que é o que a gente tem hoje em todo contraceptivo. Todo contraceptivo, seja ele oral ou os, os DIUs, né, os dispositivos intrauterinos que fica dentro do útero, ou anel vaginal, ou injetável, todos eles que são de hormônio ou de cobre, eles têm um potencial abortivo, tá? Isso aconteceu porque eles começaram a diminuir as doses de hormônios para que o nosso corpo pudesse aceitar algo que nos faz tão mal. Então, veja, os anticoncepcionais, eles funcionam de três maneiras. Você toma essa medicação e ela age impedindo que você engravide, correto? Ou você coloca o DIU. E como que ele age? De três maneiras. Ele espessa o seu muco cervical, aquele muco do período fértil, ele vai impedindo que ele seja produzido, vai espessando, vai engrossando, para impedir com que os espermatozoides adentrem no útero. Ele tenta impedir a sua ovulação e ele afina o seu endométrio, a parede uterina, o sangue da menstruação. Por isso, quando vocês estão tomando, o sangramento menstrual é pouco, tá? Nesse aqui, quando ele afina o endométrio, aqui estão as chances de abortos ocultos, tá? Por quê? Porque se houver a concepção, se embrião, se formar o embrião, se espermatozoide e óvulo se encontrarem, né? Quando ele for, esse embriãozinho for procurar a sua parede uterina para implantar e ali desenvolver, ele não vai encontrar oxigênio suficiente na parede do seu útero e vai morrer. É aqui que o anticoncepcional abre essa brecha para os terríveis abortos ocultos, que a gente nunca vai saber quem realizou. O DIU de cobre ou cobre com prata só age assim. Ele não age de outra maneira, porque ele nem tem hormônio. Os anticoncepcionais orais, o DIU hormonal, injeção, eles podem causar aborto, mas no geral eles vão tentar espessar o muco e tentar fazer com que você não ovule. Só que vez ou outra você vai ovular, e é nessa vez ou outra que a gente pode engravidar. Tanto que você que usa, vez ou outra você pode notar que você sente um pouquinho mais de muco. Às vezes você passa o papel, dá uma deslizada. Mulheres que estão amamentando, que tomam aquele medicamento que o médico fala, vou te passar um anticoncepcional que é próprio para amamentação, são mais fraquinhos, ou seja, eles te permitem ovular a cada ciclo, por isso são mais fraquinhos. E aí, como que você magicamente não engravida? Porque provavelmente está causando abortos ocultos, tá? Vocês já conheciam? Coloquem aí para mim no chat. Vocês já conheciam
esses efeitos colaterais dos contraceptivos ou não. Vamos lá. Então, esses são alguns dos males para o nosso corpo. Comecei para o pior. Agora eu vou citar outros males dos anticoncepcionais para o nosso corpo. Alguns que vocês sentem já na pele ou já sentiram, né? Do aborto não, do aborto não. É isso mesmo. Dores de cabeça, diminuição da libido, queda de cabelo, excesso de peso ou emagrecimento demais, aquela coisa muito magra que não desenvolve músculo. Aumento dos nódulos, SOP específica por causa do uso da pílula, né? Aumentos nos casos de câncer de mama e desenvolvimento de nódulos de uma maneira geral, né? Existem dois casos aqui que são, um é muito grave e muito recorrente e outro é muito recorrente. Veja, quando você tem dor de cabeça constante usando pílula, é um sinal de que você tem que parar, porque essa medicação, ela está alterando a sua artéria do cérebro. E com o inchaço dessa artéria, você pode ter um AVC e perder o movimento de algumas partes do corpo. Isso é grave, tá? Então, se você tem enxaqueca por causa do uso da pílula, você tem que parar. E muitas mulheres têm. Outra é a diminuição da libido. Toda mulher que toma anticoncepcional por mais de 1 ano, 2 anos, vai notar que não tem mais libido nenhuma, desapareceu, sumiu, não existe. Por quê? Porque agora o seu ciclo está paralisado. Seus hormônios não estão funcionando e você está em estado de menopausa. Isso prejudica o matrimônio. Isso prejudica a sua saúde enquanto mulher. Você não pode achar que viver assim é normal. Tá bom? Então, esses são os males para o corpo. Por exemplo, não sou católica, não sou de igreja, babá. Você ouvir só isso aqui, você já sabe que a pílula não é uma coisa boa para sua saúde. Sabe? Não precisaria mais de nada, né? Olha quantos males. Casos de AVC, risco de câncer de mama, SOP, nódulo, dor de cabeça, diminuição da libido, estar em estado de menopausa sem idade, dificuldade no ganho de massa magra, dificuldade na absorção de nutrientes. Olha quanta coisa. Esses são os males para o corpo, físicos. Precisava nem entrar em religião. Mas tem os males para a alma. E é o que nós vamos ver agora sobre o que a igreja nos ensina sobre o matrimônio. Ah lá, Angélica, verdade, eu achava que não gostava. Isso acontece muito, tá, Angélica? Não ri, não. Isso é muito sério, muito grave. Isso prejudica muito o matrimônio, né? A mulher começa a achar que não gosta mais do marido, né? E aí depois começa a vir aqueles pensamentos, como que eu vou continuar casada? Eu não o amo mais, eu não gosto mais dele, eu não sinto atração, não sinto nada. Isso é grave, tá? É muito grave. E acaba que isso afeta o marido também. Pressão alta tem a ver com anticoncepcional? Olha, Adriele, a pressão alta é uma inflamação. Você precisa cuidar da sua saúde de uma maneira geral. Alimentação, atividade física, tudo isso, tá? Precisa levar isso a sério. Fazer dieta rígida, fazer atividade física. Aí veja bem, adianta você fazer isso tudo e continuar tomando anticoncepcional? Não adianta nada, porque o anticoncepcional só te atrapalha. Então, parar de tomar o anticoncepcional faz parte de cuidar da sua saúde de maneira eficaz, tá bom? Josiane, mas se você ler lá na bula, tem aumento da pressão arterial também, tá bom? Tem um tempo para a libido voltar, demora muito? Pode demorar, tá? É, Varizes pélvicas tem a ver com. Todo tipo de varize, Érica, tem a ver com anticoncepcional. Todo tipo de varize, tá? É claro que tem pessoas que já têm tendência a ter varize, é uma coisa de família,
Mas veja bem, se você tem varize, você não pode tomar pílula, porque ele aumenta a pressão ali e pode te causar trombose. Então, mulheres que têm. Ontem mesmo eu atendi uma aluna, tá? Eu atendi uma aluna que. Como é que foi? Lembrei. Ela já tem 47 anos e tem filhos de 20 e pouco, duas filhas. E aí ela me falou que não usa anticoncepcional, que usou só quando era muito jovem, porque tem varizes na perna, desde novinha, desde 20 e poucos anos. E aí o médico já proibiu ela de tomar qualquer anticoncepcional e indicou que ela usasse o preservativo. Aí teve um tempo que ela cansou do preservativo, colocou o DIU de cobre, mas aí o corpo dela rejeitou. E agora ela descobriu que usar preservativo era pecado, tá aprendendo o método. Por quê? Só porque ela tinha variz, tá? Quanto à libido, a volta da libido, é, ela volta. Algumas mulheres vão sentir no mês seguinte, depende de como tá o seu hormônio, a sua orquestra hormonal, tá? Fazer o ciclo das sementes ajuda. Busca na internet, ciclo das sementes. Fazer atividade física ajuda muito, porque a atividade física ajuda a regular o hormônio. Uma boa alimentação ajuda muito, tá? A voltar a libido, porque é toda uma questão de voltar ao hormônio. Veja, você ficou anos com seu corpo paralisado de hormônio, né? Agora você para, e você acha que tudo vai voltar a funcionar assim? Não. E para a libido voltar, o seu estrogênio tem que voltar a funcionar, entendeu? Mas já tá melhor sem ele. Logo, logo você já vai sentir uma melhora, tá bom? Ó, tem mais gente com varize aqui, né, gente? Não usem pílula com varize, gente. É gravíssimo. Não estou brincando, não estou botando terror. É algo grave. Eu tenho duas lives, estão no meu canal do YouTube. Depois vocês podem ir lá ver. Acho que o título da live é Chocado. Eu tô assim, ó. São duas lives em que eu fiz análise de bula de anticoncepcional. Assistam, tá? Assistam. São duas lives de mais ou menos meia hora. O que a igreja nos ensina sobre o matrimônio, tá? Então veja, quando eu vejo aqui, por que, Nayara, que os contraceptivos fazem mal para a minha alma? Aí a gente precisa entender isso aqui, tá bom? Por que que faz mal para a alma? Para o corpo eu já entendi, já estou aterrorizada. Agora, por que que faz mal para a alma, né? Agora vamos lá, ó. É isso aqui. Ai, meu Deus, troquei. Isso aqui estava aqui? Ai, gente, isso aqui muda tudo. Vamos lá, vou deixar assim. Ó, o que a igreja nos ensina sobre o matrimônio? Catecismo da Igreja Católica, abertura à vida e finalidade do matrimônio, né? Unitivo e procriativo. Então vamos lá, gente. O que é o contraceptivo e a mentalidade contraceptiva fazer mal para a nossa alma? Veja bem, o que a igreja nos fala sobre isso? Lá no Catecismo da Igreja Católica, né? Na parte em que tange sobre o matrimônio, nós aprendemos que o matrimônio é próprio para gerar a vida. Deixa eu tirar aqui do compartilhamento, que aí fica melhor. Veja, quando a gente busca a qualquer custo não engravidar, quando a gente não entende por que usar preservativo é pecado, é porque a gente não faz ideia do que é o matrimônio. A gente acha que o matrimônio é só casamento, é a união de duas pessoas que vão morar juntas. E não é. Matrimônio é muito além que isso. Veja, Deus criou o homem e Deus criou a mulher. Lá em Gênesis, Deus criou Adão e Eva para que se unissem. E o que que Deus disse a eles? Ide, sede fecundos, enchei a terra e submetei-a. Gênesis 1.
Aí vem todos os pecados, né? Caim já começa com, com o pecado de Eva lá, com o pecado original. Aí só vem desgraça. Caim e Abel, desgraça. Desgraças. Lá em Gênesis, hein? Imagina hoje. Aí Deus fala: vou acabar com essa humanidade, me arrependi de ter criado o homem. Aí vem Noé. Agrada o coração de Deus. Deus ia acabar com a humanidade. Não acabou por causa de Noé. Deus vai lá, acaba com todo mundo e manda Noé entrar na arca. Noé, a esposa de Noé, os filhos de Noé e as mulheres dos filhos de Noé. E os animais. Aí, 40 dias, 40 noites, dilúvio, bababá, todo mundo morre, só fica a família de Noé. Quando eles saem da arca, o que que Deus diz para os filhos de Noé? Ide, sede fecundos, enchei a terra. De novo, Deus dá ordem. Essa é a finalidade do matrimônio. Por que que Deus pegou as mulheres dos filhos de Noé? Como que eles iam se multiplicar? Porque, olha, se casamento não fosse tão sério assim, elas não tinham nada a ver, não eram da família de Noé, não tinham sangue de Noé. Quem tinha eram os filhos de Noé. Só que Noé já estava velho, né? Mas bem que naquela época vivia 1000 anos, né? Poderia ter filho e tal, era outra coisa. Mas Deus queria que a humanidade se multiplicasse, porque Deus já sabia do seu plano de salvação, enfim. E ao longo de toda a palavra de Deus, a gente tem situações em que a vida aparece de maneira sempre bela. Mulheres estéreis como Sara. E Deus agracia com a vida dos filhos, Isabel. Os salmos que falam sobre família são sempre positivos. A tua esposa é uma videira bem fecunda. Feliz e abençoado é o homem, né? Que tem os filhos ao redor da mesa. Me falha a memória aqui exatamente as palavras do salmo. Mas a gente ouve inúmeras vezes ao longo do ano. O que que é o matrimônio, então? Se não a união do casal e a procriação. Não preciso ir longe. Não preciso até ia pegar o catecismo, mas já tá tarde para a gente pegar o catecismo. Mas eu tô falando aqui o que é para você entender o que é o catecismo. O catecismo é isso, porque ele é tirado da palavra de Deus. Em nenhum lugar, gente, em nenhum lugar na palavra de Deus você tem um ponto negativo em relação à vinda dos filhos. Em nenhum lugar. Da onde que a gente tirou isso? Do demônio, da mentalidade contraceptiva, da revolução sexual. Isso vem de Deus? Esse povo aí, essa gente que criou essas coisas, eles são de Deus? Eles buscam o reino? Não, óbvio que não. Porque a palavra e os ensinamentos do Senhor são esses. O casamento, a finalidade do matrimônio, como eu botei aqui, ó, na tela que vocês estavam acompanhando, ó, aqui, ó. Finalidade do matrimônio: unitivo e procriativo. O que é isso? No Catecismo da Igreja Católica está escrito isso. Qual a finalidade do matrimônio? Ou seja, para que nos casamos? Finalidade é isso. Eu me caso para quê? Para me unir ao meu cônjuge e para procriar. Se você quer casar e não quer ter filhos de jeito nenhum, dentro da Igreja Católica, não case. Não é a sua vocação, lamento informar. Se você não vai ter filhos, ok. Vontade de Deus também, né? Acontece. Você vai gerar a sua maternidade de uma outra maneira. Agora, o casamento é próprio para ter filho. Por quê? Porque você se casa, você ama a pessoa, você ama seu namorado, seu noivo, né? Aquele amor ali de início. Naturalmente, fisicamente, um é conduzido ao outro, ao ato conjugal. Muitos querem casar, inclusive, só por conta disso. Hoje talvez nem mais, né? Porque já rola antes. Mas, enfim, já é tudo errado, né? O ato conjugal. E qual é a consequência natural do ato conjugal?
A vinda dos filhos. É uma consequência natural. E essa é a finalidade do matrimônio, que os filhos venham de maneira natural. Uma vez que você entende isso, você começa a olhar para o método de outra maneira. Bom, Nayara, eu preciso encaixar essa realidade na minha vida, isso ainda não entra na minha cabeça. É porque a gente está tão embebida da mentalidade contraceptiva, das coisas do mundo, que a gente não consegue olhar para o nosso matrimônio assim. A gente não consegue entender que sexo não é só prazer, que o sexo ele foi colocado na humanidade, no casamento, para que homem e mulher pudessem procriar, que a mulher sente mais atração pelo marido no período fértil para que ele pudessem ter filhos. Porque os filhos são filhos de Deus. Veja, quando a gente gera um filho, você não está gerando unicamente o seu filho, você está gerando um filho de Deus. Antes que você quisesse tê-lo, Deus sonhou com ele. Antes que no seio fosse formado, eu já te conhecia. Antes que no ventre fosse formado, eu já havia te consagrado profeta entre as nações, diz a palavra de Deus. Antes. Então, não somos nós os criadores da vida. Nós somos casais cooperadores com Deus, co-criadores. Deus cria e nós fazemos parte da criação. Olha a dignidade disso. Já pensou nisso? Você poder rezar hoje à noite e falar assim, Senhor, logo eu que não sou nada, né? Sou miserável, igual lá no Tratado de São Luís Maria Grignon. Sou uma rã, igual uma rã asquerosa e feia. Queres que eu participe do teu plano de criação? Queres criar um ser humano, uma alma para o teu reino e pedes a minha contribuição e do meu marido? Olha o tamanho da dignidade disso. Sabe quem tem conhecimento disso? O demônio, pleno. Tanto que ele conseguiu enfiar tudo isso na sociedade. Tanto que ele conseguiu mudar a mentalidade das pessoas que estão dentro da igreja que não enxergam isso. Os anjos têm, os santos têm, todos que estão no céu, todos têm. Mas o demônio tem. Mais que nós que estamos aqui cegos nessa terra, que não conseguimos ver beleza nisso. Não conseguimos ver beleza numa vida que vem, né? Ou só vemos quando ela vem, né? Principalmente nós que somos mães. A gente tem medo de engravidar, mas quando engravida, ama. Quando nasce, então morre de amor. Se arrepende de não ter querido aquela vida, né? De ter ficado com tanto medo. Mas tudo bem. Essas nossas fraquezas, elas existem, elas existem. Elas existem em mim ainda também. Mas não importa. Somos miseráveis. O que importa é o que a gente faz com graça. Senhor, eu tenho medo de engravidar. Senhor, eu não queria ter outro filho agora. Meu Deus, já é tanta criança. É tanto desgaste, é tanto cansaço, mas tá bom, Senhor. Mesmo assim, eu quero participar do teu plano de criação, Senhor, porque isso é digníssimo. Isso vai além entendeu? Aqui o demônio não nos pega se a gente consegue fazer essa oração. Se a gente consegue ofertar o nosso nada. Senhor, não tenho nada, mas o que tenho te dou. Isso é viver o matrimônio. Isso é viver a abertura à vida, que tá lá também, né? Vocês viram que era o outro ponto aqui que eu tinha separado, né? O último ponto, ó. Aqui, ó. O Catecismo da Igreja Católica nos fala sobre o matrimônio unitivo e procriativo e abertura à vida. É assim que a gente vai vencer o medo. Veja, quando você entende isso, vê se você já não vence um pouco o medo de engravidar. Só em você ouvir essas coisas que eu tô te falando aqui. Só em você entender aqui sobre abertura à vida.
O que é abertura à vida, Nayara? Abertura à vida nada mais é do que eu ter um coração aberto à vontade de Deus. Do que eu ter um coração que compreende que. Isso aqui é aqui. É. De eu ter um coração que compreende que a finalidade do meu matrimônio é essa. E que mesmo que no momento eu precise espaçar, o meu coração já está aberto ao próximo filho que Deus me enviar, porque eu entendi que a minha missão aqui nesta terra, enquanto casada, é gerar filhos para Deus. Sua missão não é ficar lá na igreja todo dia, toda hora, sendo catequista, sendo ministra, cantando e não podendo ter filhos por causa disso. Cara, você vai ter a velhice inteira para fazer isso se você viver. Entendeu? Mas enquanto você tem vida fértil e idade para gerar filhos, sua missão primeiro é cuidar da sua família. Quem cuida da igreja são os religiosos, não são os casados. Outro dia eu ouvi, não sei que santo que foi que falou isso, queria lembrar, mas o santo falou assim: o problema dos tempos atuais são os leigos, que somos nós, quererem viver vida de religioso e os religiosos quererem viver vida de leigo. Quantos padres, quantos religiosos a gente vê aí? Em show, em programa de televisão e fazendo programa. Tá querendo viver vida, tá vivendo vida religiosa? Rezando, celebrando 10 missas por dia, confessando, atendendo doente. Não tá, tá vivendo vida de leigo. E quantos leigos que somos nós, casadas, mães, pior ainda, querendo viver igual beata dentro da igreja? Não pode. Deixa lá que as irmãs que não casaram, que não têm filho, e os padres e as viúvas e as coroas lá, que os filhos já cresceram, ficar no serviço da igreja. Seu serviço é no lar. Entendeu? Seu serviço é botando o filho para dormir, limpando bunda de neném, lavando louça, fazendo comida, cuidando do seu marido, botando um umbigo no fogão, educando as crianças, entendeu? Fazendo uma comida gostosa, porque os filhos têm que sentir o sabor do tempero da comida da mãe, tem que sentir o cheiro do bolo da mãe, não é comendo só fora. Aí você vive lá, não, eu vou servir na igreja todo dia. Vai ser cobrada, porque vai servir na igreja depois, quando for velha. Agora sua igreja é em casa. Deu para entender? Aqui é a sua igreja. Aí onde você está agora, é a sua igreja. Você vai para a igreja também, vai, pode ir. Mas tá tudo ok? A louça tá lavada? Cuidou de todo mundo? Deu tempo de fazer tudo? Tá aplicando o método? Ou tá indo para a igreja e vivendo em pecado? É sério isso, Nayane. Isso é muito sério, né? Tá indo lá para filha da comunhão, mas já fazendo coito interrompido porque não tem tempo de assistir aula, porque não pode ter outro filho. Isso é grave. É uma verdade que ninguém fala, né? O povo da igreja fica só te cobrando para você estar lá. Mas aí, se aparece grávida também, parece que é um ET. Vamos lá, o nosso último ponto, gente. O casal que precisa espaçar deve usar os métodos naturais. E por que eu botei deve? A gente tinha até colocado pode. Não é pode, deve. Se você precisa espaçar, porque tem um motivo justo e grave, basicamente aqui, você e seu marido chegaram a um consenso de que agora não é o momento propício para ter outro filho. Por quê? Por quê? Porque cada família vai ter um motivo. Um vai ser financeiro, outro vai ser psicológico, outro vai ser doença na família, outro vai ser porque o marido não é convertido. Não sei. É um motivo que vocês dois compreendem que agora não podem ter outro filho. Se tiverem um excelente sacerdote, devem conversar com ele sobre esse motivo, para ele julgar se isso é válido ou não, tá? Mas eu sei que é difícil ter bons padres próximos. Então vamos buscando nos formar na fé para o casal mesmo conseguir fazer esse discernimento, mas podem também, se quiserem, conversar isso com o sacerdote, tá?
Ai, padre, a gente não pode ter outro filho por agora, por conta disso, porque estamos sem dinheiro, porque queremos é, acertar a nossa situação financeira, porque o marido está doente, porque a mulher está doente, está com depressão, está com alguma coisa, não sei, tá? Ou seu marido não é convertido, enfim. Ou então, isso acontece muito, né? Às vezes a mulher está com um problema grave de saúde, grave mesmo, grave, grave. E aí ela vem falar para mim, Nayara, eu tô com tal doença, eu posso morrer. Posso usar pílula nesse caso? Não, gente. Quando você tem um motivo grave para não engravidar, você deve usar o quê? Deve, ler, deve usar os métodos naturais. Quando a gente precisa não ter filho dentro do casamento por algum motivo, a gente deve usar o método natural. Não posso ter filho porque minha casa caiu, tô morando na rua. Ah, daí você não vai nem ter relação, né? Porque não vai ter lugar. Não posso ter filho porque minha esposa tá com uma doença, tá, né? Tá com uma esclerose, sei lá, vários casos que eu já atendi. Às vezes um marido com câncer. Vai usar o método natural, é isso que a igreja ensina. Se você tem um motivo justo, é para usar. Ah, Nayara, e se engravidar? Acabamos de falar aqui que engravidar é vontade de Deus. Se você engravidar nessa circunstância, é porque foi vontade de Deus e aquele filho vai ser bênção. Tá entendendo? Só que a nossa visão, ó, é limitada. A gente só vê o hoje, não vê um palmo na frente. Não enxerga o amanhã. Então, sempre confiando em Deus. Mas entenda, vocês que estão aqui precisam espaçar, fazer o método natural é uma via de santificação. É uma via que agrada a Deus, porque requer esforço e sacrifício. Esforço de vocês aprenderem, sacrifício de se abster no período fértil, 5, 6, 7, 8 dias. É um sacrifício. É um sacrifício também, porque eu preciso vencer os meus medos e me colocar diante da vontade de Deus. Então, o casal que começa a fazer o método com fé, e se está fazendo por causa da vontade de Deus, aquele casal está depositando no fundo, a sua confiança em Deus. Está buscando meios humanos, óbvio, tem que buscar aprender os métodos, aprender o funcionamento do ciclo, mas aquela parte ali do meu humano, eu tô falando assim, Senhor, eu te entrego essa parte. Essa aqui que mais me dói, que é a que é menos eu queria entregar, eu te entrego. Olha que via de santificação. Olha que caminho que me leva à vontade de Deus. Não temos dúvida, depois, né, desse diálogo, que fazer o método é algo que nos leva à vontade de Deus, é algo que nos encaminha à vontade de Deus. Gente, então é isso. Muito obrigada, tá, pela presença.